Olá, gente. Meu nome é Yuri Barbosa. Essa é a aula Egito e Kush. Para a gente começar a pensar o Egito aí, né, a gente tem que localizar ele geograficamente, né? O Egito ele faz parte do continente africano, né? Fica localizado no nordeste desse continente e ele vai ter cortando ali o Egito, assim como outros países, né? O Rio Nilo. E o Rio Nilo é importante por quê? Porque o Rio Nilo ele vai ser fonte de vida para as plantações aí na sua região próxima, né? Já que ela é uma região de muito deserto nessa área, né? Então a água vai propiciar a agricultura e, portanto, a vida. E ao mesmo tempo esse rio, né, ele vai ligar a África Central até o Mar Mediterrâneo. Então ele vai ser uma importante rota de pessoas e de comércio, tá? Também é importante a gente notar aí que essa é uma vegetação extremamente rica, tá, gente? Com muitos animais e, enfim, uma diversidade biológica grande. Na África a gente vai ter algumas organizações políticas que é importante a gente pensar aí no desenvolvimento das sociedades, tá? Primeiro, né, a aldeia vai ser um pequeno grupamento humano aí, né, que vai ter guerreiros, um conselho de idosos e que vai ter uma liderança, né? Mas a aldeia é algo micro, é algo pequeno. A gente tem em seguida a cidade-estado. A cidade-estado, que é um conceito grego, ela já teria uma estrutura maior, tanto física, né, a cidade como se ser maior, mas também o governo, né, ser um governo mais estruturado, porque você tem um número maior de tanto de população quanto de fluxo de comércio e de complexidade dentro dessa sociedade. O terceiro ponto aí que a gente teria seria o reino. O que seria o reino? Seria uma unidade política que tem dentro de si diversas aldeias e diversas cidades. Então você tem ali uma figura, né, que é a figura na Europa conhecida como rei, que vai liderar essa região composta por diversas aldeias e cidades. Na África, o rei ele recebe outros nomes, ele não é chamado necessariamente de rei, né? O termo rei tem outra nomenclatura em cada um dos países da África, né? Então a gente vai ter aí o uso de faraó no Egito, a gente tem Oni, Mansa, Manicongo, Gana, Obá. Esses são alguns dos títulos, né, nobres ao qual os reis recebem na África. Então vai depender do local aí, né? Esse rei vai receber outro nome, né, outro título. A gente tem a foto aí à esquerda, por exemplo, né, do Oni da cidade de Ilé. Ou seja, ele é um rei, né, só que em vez de chamar ele de rei, a gente chama de Oni. Então esse rei ele vai ter o domínio aí sobre uma série de aldeias e cidades. A gente vai ter o quarto ponto, que é o império. O que é o império? O império ele vai ter domínio não só sobre aldeias e cidades, mas também sobre outros reinos. Ou seja, é quando, por exemplo, o Império Romano ele sai da Itália, né, e expande seu território e domina outros países. Quando você domina outros países, você começa a formar um império, tá bom? Então é algo crescente, tá, gente? Aldeia pequena, cidade um pouco maior, um reino é composto por várias aldeias e cidades, e o império é vários reinos, cidades e aldeias, tá? É algo maior. Os egípcios aí, eles vão começar a desenvolver sua civilização à beira do rio Nilo, né? Aquela coisa da vida, né? Para a gente viver, a gente precisa de água para poder plantar, para poder dar para os animais, para a gente poder comer, se alimentar e viver, tá? Eles vão continuar cultivar aí cereais, trigo, centeio, cevada, legumes, né, uma série de alimentos aí, dentre elas o papiro, né, que vai ser usado para a fabricação de cordas e de papel. E eles vão canalizar a água do Nilo, né, levando ela para áreas mais ao interior para poder fazer essa plantação. Então as áreas ali próximas da região do Nilo são as áreas de plantação, né? Até porque é cercada ali por dois desertos, né, um de cada lado do rio Nilo, quando você adentra um pouco mais para dentro. O rio Nilo ele vai ter algumas cheias, e quando ele tem essas cheias, né, quando a água sobe de nível, essa água vai chegar em lugares distantes. E essa água que chega em lugares distantes, quando ela volta, ela deixa um rastro de animais e plantas sobre o solo, que é o humus. Então ela fica com uma camada verde sobre o solo. Essa camada verde é boa para você fazer plantação. Então é sobre essa plantação de humus que os egípcios vão fazer aí, desenvolver sua agricultura. É importante te lembrar também que a religião é algo extremamente presente na rotina desses egípcios. Então a gente vai ter a divisão aí do tempo ao longo do ano nesses três nomes aí. O primeiro, o Alquete, que é durante a inundação,
Depois o Perete, que é durante a semeadura, ou seja, o solo já está rico, né, por causa da inundação, agora a gente planta e colhe, né? E por último o Shemu, que é o período da seca, que é o período que está ali sem chuva, tá? E durante cada um desses períodos, os egípcios vão ter ali uma série de rotinas religiosas, né? Uma série de cultuação. Por quê? Porque quando eles precisam plantar, eles vão precisar de água, então eles vão rezar para que a água chegue. Depois que eles plantam, né, durante o processo de plantação, eles também vão rezar para outros deuses, para os deuses abençoar a plantação e assim, né, você tem uma boa colheita. Então vai ter durante o ano uma série de rotinas religiosas para fazer esse cultivo, tá, gente? As terras do Egito aí cultiváveis, então elas vão gerar uma série de conflitos, tá, gente? Próximo ao Rio Nilo aí e tal, vai ter alguns chefes, né, e lideranças locais ao longo do Rio Nilo. Eles vão aí administrar esses territórios que são chamados de nomos, né? E quem governa os nomos são os nomarcas, que são como os governadores aí dessas regiões, tá? O conflito entre esses vários nomarcas aí vai dividir o Egito. Então a gente vai ter o Baixo Egito, na região norte, aí, perto do Mar Mediterrâneo, e o Alto Egito já na região sul, mais perto do reino do Kush, que é lá no extremo sul, perto do deserto da Núbia. Por volta de 3100, então, a gente vai ter o rei Menes, que ele vai unificar o Alto e o Baixo Nilo. Quando ele unifica esse Alto e Baixo Nilo e acaba com o conflito entre esses vários nomarcas, ele vai fundar aí o Império Egípcio, né? E vai se tornar, a partir disso, o primeiro imperador. Imperador que no Egito é conhecido como Faraó. A primeira capital vai ser Tínis e depois ele vai mudar para Mênfis, né? Que atualmente é conhecida como Cairo. A gente tem aí na imagem também, né, a união das duas coroas, do Alto e do Baixo Nilo. Quando você une a coroa do Alto e Baixo Nilo, você funda o Império Egípcio, né? Uma representação dessa unificação do território, tá? O Império Egípcio, então, ele vai ter uma periodização no tempo aí de divisão, né? Dividida entre Antigo, Médio e Novo Império. Entre cada um desses impérios, a gente vai ter períodos aí de desestabilização econômica, de desorganização do Estado. Vai ter uma série de revoltas, né? Então, esse império ele vai ter enfraquecido entre a passagem desses períodos, do Antigo, Médio e Novo Império. O Antigo Império é um período ali de progresso. Os 42 nomarcas, né, que estão administrando essa região vão ter a obediência ao faraó. Então é o início ali do Império, mas esse início do Império vai ser marcado por uma série de revoltas ali, vai gerar um período de instabilidade. Em seguida a gente vai ter o Médio Império. Durante o Médio Império a gente vai ter uma expansão territorial, ou seja, se no Antigo Império eles estavam centrados sobre o Nilo, ali na proximidade do Nilo, agora começam a adentrar para as áreas fora do Nilo, né, para as áreas tanto a leste quanto a oeste, né, longe do Nilo. Então você começa a levar água para poder levar a vida também para essas áreas mais distantes. Também existe aí a presença, né, cada vez mais forte do comércio com a Núbia. A Núbia, que está lá no extremo sul do rio Nilo, né, começa a ser feita em uma roda comercial entre o sul e o norte do Nilo. E a gente vai ter aí o comércio com esses negros da Núbia, né, que estão formando aí o império também. Esse período vai ser marcado aí pelo enfraquecimento interno do império, por conta de disputa de poder entre os egípcios. E aí a gente vai ter a invasão dos Ixos, que são um povo da Ásia Central, que ele vai invadir e dominar o deserto durante 170 anos. Então, durante esse domínio dos Ixos, a gente tem o fim do Império Egípcio de novo. E aí a gente vai ter a volta do Império Egípcio, no novo Império, né, quando eles expulsam esses povos Ixos. Então, quando eles expulsam esses povos, aí a gente tem um novo Império, que é o último Império. Então, a gente vai passar aí do Antigo Império, Médio Império, até o Novo Império. A cada um desses impérios, o Império Egípcio vai crescendo mais sua área de influência e seu poder, tá? No Novo Império, depois de expulsar os Ixos, o Egito vai ter uma organização muito poderosa militar para poder manter, né, o domínio sobre esses reinos. E ele vai não só manter o domínio sobre esse reino gigante, mas ele vai aumentar os seus domínios, chegando à Síria, Fenícia e Palestina. Então o militarismo e o clero vão ganhar força dentro desse império. E esses militares e clero vão entrar em conflito, levando ao fim do império. Aí tem para vocês uma linha temporal, né, com essa divisão do Antigo, Médio e Novo Império. Dentre eles os períodos intermediários, que são esses períodos ao qual tem uma desorganização dentro do governo. Lembrando que o Império Egípcio vai começar com a unificação do Egito e ele vai acabar com a conquista dos persas, que é mais lá na frente, que é um conteúdo que a gente ainda vai estudar. E a gente tem um mapa aí demonstrando como se desenvolveu esses reinos, né?
O antigo império ele está ali na área amarela, próximo ao rio Nilo ali, na região norte. No médio império a gente já tem um aumento aí da área de agricultura, então a área de domínio começa a aumentar. E no novo império, já em cinza, né, a gente tem um império gigantesco. Então esse império foi aumentando ao longo do tempo, tá, gente? Sua área de domínio, sua agricultura, seu comércio. Ao sul aí a gente tem o reino do Kush. O reino do Kush, que, como a gente vai ver, dominou também o Egito durante um tempo. Então o Egito e o Kush foram um lugar só, um império só durante um tempo também, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. A sociedade do Egito aí, né, ele tem uma pirâmide social muito bem determinada, né, que é essa aí que está na imagem que vocês vão poder ver. A gente tem lá no alto o faraó, né, que é a presença dos deuses na terra, né, ou seja, ele é o governador máximo, comandante militar, dono de todas as terras. Ele é o juiz supremo, né, então ele é quem manda, é o imperador. A gente vai ter também aí os altos funcionários e sacerdotes que vão estar ali próximos do faraó, ajudando ele, dentre eles o vizir, que é o braço direito do faraó ali, a pessoa ali que vai mandar em tudo. A gente vai ter também os escribas, que são pessoas com muito conhecimento, que sabem ler e escrever, que vão dominar aí, como se fosse o serviço público dentro do Egito, né? Eles vão saber todas as informações sobre tudo, vão lidar com o registro da coisa. E isso vai dar muito poder para esses escribas, tá? A gente tem também os sacerdotes. Os sacerdotes aí vão ser líderes religiosos, né, que vão ser muito ricos por causa das doações, né, feitas aos deuses, que vão chegar na mão desses sacerdotes. E a gente tem comerciantes, artesãos aí, né, que vão lucrar durante esses períodos de estabilidade política, né? Artesãos e comerciantes vão lucrar quando o império não está em conflito interno, né? Isso é muito bom porque vai ter um fluxo muito grande de comércio tanto no Rio Nilo quanto em outras regiões do Oriente Médio, Europa, Ásia, né? A região do Egito é muito bem localizada geograficamente e ela possibilita que exista um grande fluxo de comércio, de pessoas rodando aquela região. Então artesãos e comerciantes vão lucrar muito durante esses períodos. Ao mesmo tempo, os militares também vão lucrar muito durante a expansão militar, né? Quando você tem a conquista de novos territórios, os militares costumam receber parte dessas terras, além de receber parte do que é saqueado, né, desses novos impérios. Então os militares também vão acumular riqueza durante essas conquistas, tá? Por último, a gente tem a maior parte da população, que são quem? Camponeses e escravos, tá, gente? Os camponeses aí vão fazer o trabalho duro, né, de plantar, colher, né, manter a alimentação desse povo, né, manter o país vivo, né, e bem alimentado. E a gente tem os escravos que normalmente são prisioneiros de guerra. A maioria desses escravos, né, eles vão trabalhar exaustivamente e não vão ter direito de acesso político, né, direitos políticos. Mas alguns desses escravos, por exemplo, que eram comandantes de impérios que são dominados, eles podem aí ascender socialmente, eles podem entrar, né, mesmo como escravos, ascender a cargos grandes e ter alguns direitos sociais, né, dentro do Egito. É uma maneira aí, né, que os imperadores têm de poder manter o domínio sobre um local. É você se apropriar, né, trazer para ao lado de si as pessoas que comandavam anteriormente esses mesmos locais. Se você traz o antigo líder local para o seu lado, você consegue com maior facilidade manter seu domínio sobre determinadas regiões. Então é importante ter esses prisioneiros de guerras que são escravos, mas que em alguns momentos podem também assumir papel à frente aí, tá? A gente tem a religiosidade egípcia aí, tá, gente? Que é aquela coisa importante que eu já falei para vocês, né? Ela passa pelo dia a dia do egípcio, então tudo que acontece de bom e de ruim na vida do egípcio tem a ver com os deuses. Eles rezam, né, e atribuem tudo da vida deles a esses vários deuses que fazem parte da rotina. Como eles têm vários deuses, eles são chamados de politeístas. Poli significa vários e teístas, né, de deuses, então vários deuses, politeístas. Esses deuses dos egípcios, eles podem ter forma humana, por isso eles são antropomórficos, antropo de humano, ou eles podem ser forma animal, que se chamaria de zoomórfico. Zoo de animal, mórfico de forma, então forma animal. Ou eles ainda podem ter forma humana e animal, misturar os dois elementos, como a pirâmide de Gizé, como a gente vê algumas imagens aí nos slides. Quando tem o lado humano e animal, vai ser antropozoomórfico, ou seja, humano, animal, forma, tá bom?
Os egípcios aí nessa religiosidade deles vão acreditar no tribunal de Osíris, né, que é algo materializado lá pelo livro dos mortos, que é um livro com uma série de textos, né, reunidos de pessoas que estavam nessas pirâmides, né, de mortos aí que foram enterrados com seus textos. Para quê? Textos que justificariam sua entrada no reino dos céus dos egípcios, né, como a gente vai ver agora. Os egípcios vão crer então na divisão do mundo em 3 níveis aí. Tá, que é o mundo inferior, Duat, que é o mundo intermediário, e Nut, que é o mundo superior. A alma vai viajar da terra, que é o Tá, para o Duat, que seria um purgatório, né, um local ali de transição. E finalmente para o Nut. Durante esse processo, né, do Duat para o Nut, ou o indivíduo renasceria voltando para Tá, para um corpo humano, para viver de novo, ou ele iria se unir às formas humanas num estágio pleno de vida aí, e não mais reencarnar. Então ele faria essa transição aí. E os egípcios vão acreditar no tribunal de Osíris, ou seja, de que Osíris poderia absolver sua alma da morte. Se absolvesse sua alma da morte, você voltaria à vida. E aí qual a ideia das pirâmides, né? Os imperadores, as pessoas ricas do Egito vão construir a pirâmide. Por quê? Porque elas acreditam que elas vão ser absolvidas no tribunal de Osíris. Quando elas voltarem à vida, elas vão voltar para o antigo corpo delas. Então elas mumificam o corpo delas para manter o corpo delas preservado, para quando elas voltarem à vida. E elas botam dentro dessa pirâmide tudo que elas vão precisar para a vida dela. Os imóveis, mumifica também os trabalhadores para trabalhar dentro da pirâmide. Mumifica tudo, leva tudo para dentro da pirâmide. Tudo que você vai precisar depois que você morrer. E aí qual era a ideia? Você ia para o tribunal de Osíris, Osíris te perdoaria, você voltaria para o seu corpo e viveria dentro dessa pirâmide aí com tudo que você precisa, tá? Um exemplo disso é Tutankhamon aí, que foi encontrado em 1922, né? E dentro da pirâmide dele vai ter aí uma série de poltronas, armários, colares, estátuas, objetos pessoais, né? Tudo aí ele levou para sua vida após a morte. Aí embaixo o livro dos mortos, tá, gente? Agora aí a gente tem o reino do Kush, tá? O reino do Kush, ele é o reino ali da Núbia antiga, né? A Núbia, que vem da origem da palavra Nub, que significa ouro, né? Por que isso? Porque a Núbia, o reino do Kush, ele é muito rico em pedras preciosas, em ferro, em ouro. E isso vai dar muita riqueza para esse império do Kush, tá? Ele vai ter relações comerciais com o Egito, aquilo que eu falei, né? São povos ali ligados pelo rio Nilo. Eles vão construir diques, canais para a agricultura, assim como os egípcios, além de fazer artesanato, comércio, enfim. Por volta de 1530 a.C., o Kush vai ser dominado, conquistado pelo Egito. E o faraó egípcio, né, vai nomear vice-reis para manter o controle ali sobre a região do Kush. O povo do Kush também vai conquistar o do Egito, né, vai se revoltar. E aí em 730 o Kush vai dominar o Egito, né, sobre a liderança do guerreiro Pei aí. E esse guerreiro Pei que vai conquistar o Egito, né, dando início aí ao reino do Kush aí, unificado ao Egito, ele vai chamado da dinastia dos faraós negros, né, a 25ª dinastia. Que o faraó Pei aí era uma figura negra, né, uma das várias figuras negras que faz parte desses governos, tanto do Egito quanto do Kush, tá, gente? A maioria dessas pessoas são negras aqui, desses personagens, tá? Por mais que existam representações como da Cleópatra, que foi feita num filme de 63, que ela é representada como branca, mas a Cleópatra não é uma pessoa branca, né? Ela tem um estereótipo físico, né, de pessoa negra, tá? O Kush aí, ele vai ser invadido pelos assírios e o reino do Kush vai se isolando, né? Cada vez mais ao sul. Ele domina, né, o Egito, vira um reino gigantesco e depois ele vai sendo dominado até ele se isolar no extremo sul. Lá na cidade de Napata e Meroé. A escolha do rei, né, no Kush, ele é feito a partir de líderes comunitários que vão votar na pessoa mais preparada para o cargo. Em seguida, eles vão jogar as sementes, né, para consultar os deuses e confirmar com deuses se essa escolha é a escolha certa. Com a confirmação do novo líder, né, é feita uma festa de coroação do rei e aí todo mundo comemora. Esse rei vai ter ao seu lado aí, né,
um exército próprio permanente, um chefe de tesouro que vai cuidar do dinheiro, né, do reino, o escriba mor, que é quem vai cuidar da escrita, da documentação de tudo. Importante a gente ressaltar aí também que todos os cidadãos poderiam ser convocados para a guerra, né? Na sociedade do Kush aí a gente vai ter a figura da Candace. Essas são aí mulheres, né, rainhas mães, elas vão governar, administrar, vão ser guerreiras, né, vão ter papéis aí à frente de governo, né, e posições de destaque na sociedade do Kush. Meroé, por exemplo, é governada aí pela rainha Shanaka Daketo, que é uma figura importante aí, que tem diversas representações aí pela internet, enfim, diversas reportagens aí, é uma figura que todo mundo estuda, né, falando sobre como existe essa representação feminina de destaque dentro do reino do Kush, dentro da África, tá, gente? A gente tem que lembrar aí que na África existem algumas organizações matrilineares, ou seja, diferente do mundo ocidental europeu e assim como o Brasil, né, a partir da colonização, que tem os homens tomando a frente de tudo, né, um sistema que é chamado de patriarcal. Na África a gente vai ter um sistema chamado de matriarcal, a qual as mulheres vão estar à frente de muitas sociedades. A gente tem também aí a figura de Amani Shaketo, que ela é importante porque ela vai liderar, né, os Kushitas, ou seja, o povo do Kush, por isso Kushitas, contra o Império Romano, né? E ela vai aí ser importante no Tratado de Paz com os romanos, que vai ceder uma parte de terra ao Império, né, para evitar que seu povo seja aí colonizado, né, e que perda sua soberania, tá? A economia e sociedade do Kush aí, ela é dividida, né? Enquanto ela está em Napata, a pecuária é a principal atividade. Então, eles vão criar cabritos, cabras, cavalos, burros. Quando a capital muda para Meroé, é uma região com mais chuvas. Isso vai propiciar uma expansão da agricultura, com trigo, cevada e o sorgo. O sorgo é uma espécie de milho que a gente tem plantado cada vez mais aqui no Brasil até. Meroé também é importante porque ela vai ter um porto aí, né, no Rio Nilo, então ela vai propiciar o escoamento comercial, além da chegada de caravanas com outros produtos, né, vai gerar uma zona de comércio. E sua localização também é importante, né, considerada um dos berços das civilizações da humanidade, tá, gente? O reino do Kush, ele está ali localizado próximo à região da Etiópia, que é onde foi encontrado o corpo de Lucy, né? Aquele corpo mais antigo já encontrado, né, de hominídeo, que narraria a história da humanidade. Então os seres humanos, os primeiros seres humanos teriam se desenvolvido em uma região próxima do reino do Kush, tá, gente? Por isso ela é um dos berços aí da civilização na África e do ser humano, né? O reino do Kush também vai ser muito importante na mineração, né? Eles vão ter uma grande coleta de metal, ouro, pedras preciosas. Isso vai tornar o reino do Kush um dos reinos aí mais ricos da África, além de garantir poder político, né, para esses imperadores aí que estão à frente do Kush. Também aí são muito bons com o ferro, né, e a marcenaria. Então a cultura do ferro dentro dessa região da África Central como um todo era extremamente difundida, né? Os primeiros ferreiros do mundo aí. E é algo presente também na própria história do Brasil, né? Os negros que chegam, que vieram aí de regiões de povos bantus, de povos que estão em contato com essa cultura cuxita, tem um grande domínio do ferro. Então isso ajuda até no Brasil, na formação do Brasil, esses conhecimentos de ferro da África que chegam aqui e que estão presentes entre esses povos cuxitas, por exemplo. A sociedade cuxita é bem parecida com a egípcia, né? Ela vai ter aí o rei, né? Essa figura central de um imperador, nobreza, né? Que normalmente aí as mulheres vão tomar em alguns momentos, agricultores, criadores de gado, artesão, pequenos funcionários, né? E aí é a mesma coisa do Egito, assim, né? Quando não está tendo guerra, artesãos e comerciantes vão lucrar muito. Quando está tendo guerra, militares e sacerdotes, por exemplo, vão lucrar muito, né? Então é isso, sim, são reinos bem parecidos no que diz a sociedade, tá, gente? Ninguém sabe muito bem o porquê do final do reino do Kush, né? Existe um empobrecimento ali nos primeiros séculos da era cristã das suas pirâmides, né? Dos resquícios que ele deixou. E a gente nota que o reino de Axum, que é mais ao sul, né? No que é atualmente a Etiópia, vai herdar essa cultura do reino cuxita de Meroé, mas se distinguindo dela ao mesmo tempo. Então é uma incerteza aí sobre como se deu o fim desse reino, tá, gente?
Por que é importante a gente estudar a história da Núbia aí, ou do Kush? Porque, como indica aí o Renan, né, aquilo que era egípcio passou a ser símbolo de poder núbio. O Egito, que outrora expandiu em direção à Núbia em busca de ouro e outros bens, agora transforma-se em periferia da qual se explorava objetos que seriam utilizados como forma de sustentação do poder imperial núbio. Ou seja, trata-se de apropriação e ressignificação do que lhe é imposto, que acaba se tornando poderosa arma de libertação. Ou seja, o reino do Kush, que antes era dominado pelos povos egípcios, se apropria da cultura egípcia para depois dominar os povos egípcios. Esse talvez seja o mais legal de se estudar o Kush aí, né? E esse processo entre eles e os egípcios, tá, gente? Uma reflexão final aí. Por último aí, gente, a bibliografia que eu usei para montar a aula. Botei alguns textos aí, né, que eu utilizei para complementar o conteúdo. Disponibilizei uma lista de filmes. Existem muitos filmes assim sobre Egito, né? Existe uma lista enorme aí, né? Cleópatra, existem umas 3, 4 versões. A gente tem Príncipe do Egito, José do Egito, o Rei Tut, a Múmia, que também tem várias versões. Êxodos e por aí vai. Todos esses filmes vão estar transitando entre esse universo que a gente está estudando, tá? Botei alguns jogos aí, dentre eles o Anocris. Esse Anocris é um jogo de RPG bem interessante porque você desenvolve uma sociedade egípcia na beira do Nilo. E aí você vai percebendo como é que funciona, para que funciona cada uma das coisas dentro dessa sociedade. Para que serve a plantação, para que serve a biblioteca, para que serve a pirâmide, para que serve o templo religioso. E coloquei aí também no final, gente, uma lista aí com museus e exposições virtuais sobre o Egito. Existem muitas exposições, muitos museus, essas pirâmides, esses vários locais aqui que eu visitei com vocês, na realidade, eles estão aí dispostos nesses documentos. Se vocês entrarem nesses museus, vocês vão conseguir acessar tudo esse conteúdo que eu falei agora, os objetos, as pessoas, tá? Então tentem dar essa curiada, tá? E é isso, gente. Aula de Egito e Kush. Espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima.